Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui novamente no programa Inclusão Urgente. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela dádiva da vida, por nós estarmos aqui mais um sábado. E hoje a gente trouxe o Francisco como convidado, né, Francisco? O Francisco tem a bagagem bastante no currículo e ele vai nos contar um pouquinho da sua experiência, vamos conversar sobre vários assuntos aqui, porque ele tem bastante experiência na questão da educação física, qualquer pessoa também com deficiência. E vamos lá. Francisco, você quer se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada de vida? Bom, primeiramente, boa tarde. Hilda, agradeço o convite, né? Espero agregar bastante aqui na nossa conversa, poder auxiliar com o máximo de informação possível. Meu nome é Francisco José Bustamante Farias, tenho 43 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Psicomotricidade Clínica e Desenvolvimento Infantil. Hoje, atualmente, o meu trabalho é todo focado e direcionado a desenvolvimento motor, né? Sou psicomotricista agora de atuação. E o meu projeto, ele tem crianças neurotípicas e neuroatípicas. Porém, hoje a gente vai conversar aqui bastante sobre as nossas neuroatípicas, né? Verdade. Tão importantes aí na nossa vida, tão importantes para que a gente possa auxiliar e somar aí para criar o máximo possível de autonomia para essas crianças e trazer para eles um futuro aí mais bacana, mais organizado. É verdade. A gente estava conversando ali nos bastidores sobre a educação, né? Vamos falar um pouquinho da educação, o quanto é importante ter um profissional, falando da lei, né? Ter um profissional capacitado acompanhando aí os alunos, principalmente os alunos com deficiência na escola. Como a esposa dele também é da parte da educação, ele entende um pouquinho. Você poderia falar com a gente, Francisco, um pouquinho sobre a importância de ter um profissional acompanhando essa pessoa com autismo ou a pessoa com deficiência, em vez de ter apenas pessoas que não são profissionais, que não estão, tipo assim, capacitadas para estar ali acompanhando, são cuidadores, né? Tem uma diferença do cuidador e do profissional que acompanha aquela pessoa. A gente poderia tocar um pouquinho nesse assunto, você falar um pouquinho o que você entende, até mesmo para que a gente dê um alerta aí ao poder público, né? Que sempre está dizendo que as escolas está tudo ok, que não tem nenhum problema, e nós sabemos que tem aí um grande leque aí na educação de São José dos Campos. Bom, primeiramente, fica muito claro e importante quando você cita o profissional capacitado e não um cuidador. Como funciona, gente? Vamos lá. Quando você tem um profissional capacitado, ele sabe todo o processo que ele precisa fazer para alcançar essa criança. E quando eu digo alcançar essa criança, é de forma afetivamente. Porque precisa criar um vínculo com essa criança. Essa criança, ela só vai se doar totalmente a você se você criar um vínculo com ela. Sim. Ela tem que sentir segurança em você, ela tem que se sentir acolhida por você. Então é importante, principalmente, que não troque esse profissional. Esse profissional cria o vínculo através do convívio. Então, quando existe uma troca também repentina ou por algum outro motivo, todo o processo que foi construído, ele acaba se desfazendo.
e precisa se reiniciar. Então, isso também é muito complicado. Então, por isso que a gente precisa de pessoas capacitadas e preparadas para poder acolher essas crianças. Senão, o trabalho não vai desenvolver, essa criança ela não vai se entregar totalmente ao trabalho, ao processo, porque quando você entende a criança, você sabe quais são as dificuldades, você sabe qual é a melhor forma de acessar essa criança, atuar. Por exemplo, eu posso ter uma criança que verbaliza, porém posso ter uma criança que não verbaliza. A que não verbaliza, ela tem um processo bem mais dificultoso de você acessar, porque você vai ter que entender essa criança através, muitas vezes, do gestual. Então, é um processo importante e que precisa ser estudado. A gente precisa ter conhecimento para poder entender todo esse processo. Sim, também a gente estava falando que quando essa criança cria aquele vínculo com o profissional e chega entre as férias, aí chega no outro ano, aquela criança, ela está esperando aquele profissional que ela já criou aquele vínculo. Aí quando ela chega na escola e o profissional é outro, o que acontece? Ela simplesmente se fecha de novo. Ela vai ter que começar tudo. Aí a gente fala, o autista ou a pessoa com deficiência não sabe ou não aprendeu. Às vezes até sabe, mas aí o profissional vai ter que começar tudo de novo, vai ter que criar aquele vínculo com aquela criança para depois conseguir alguma coisa. E nós falamos sempre aqui sobre esse vínculo que tanto o autista, principalmente o autista, tem quando ele adquire esse vínculo com o profissional, o quanto é difícil para ele quando chega no outro ano é outra pessoa. E nas escolas sempre acontece isso. E aí vem as crises, vem a regressão que a gente sempre fala aqui, né, Francisco? Sim. E como seria bom se a educação mudasse um pouco a respeito na questão do profissional estar acompanhando essa criança em sala de aula. Tudo bem que eles falam que tem que mudar, mas quando for ter essa mudança, que não seja tão brusca, que essa mudança seja de uma forma que os dois fiquem ali, igual a gente estava conversando lá nos bastidores, né? Até a criança acostumar com aquele profissional, pelo menos ali uns 2, 3 meses, que é o início que está ali no começo da educação, no começo das aulas, os profissionais ficam junto até aquela criança criar um vínculo com aquele que vai acompanhar ela todo ano. Eu acho que isso aí seria uma maneira de amenizar essa crise da pessoa com autismo. E aqui, vendo aqui também, você estava falando da parte da psicomotricidade, tanto para as crianças atípicas como os não atípicas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, academia, né, que você tem, como que funciona, o que isso vem trazendo, não só para as crianças aí, vamos dizer, típicas, né, mas também a importância das crianças atípicas está fazendo essa psicomotricidade, né? Sim. O nosso trabalho, nós temos 2 linhas, para crianças neurotípicas e crianças neuroatípicas. Quando eu trabalho com a criança neurotípica, eu trabalho em grupo. Eu trabalho com até 5 crianças e um profissional, onde a gente faz trabalhos de condicionamento físico, onde a gente faz o trabalho, né, de socialização, além da parte toda direcionada à psicomotricidade, que é a coordenação motora fina, o global, equilíbrio, lateralidade, né? Quando eu falo da neuroatípica, nós trabalhamos de forma personalizada. É só um profissional com a criança, que aí vem dentro daquilo que a gente estava conversando, para que se crie, né, essa afinidade, né, essa amizade com a criança e a gente possa tirar dessa criança o máximo possível. Com a criança neuroatípica, eu trabalho diretamente a psicomotricidade. Então, qual é o pilar da psicomotricidade? É trabalhar o afetivo, o cognitivo e o motor. O afetivo é exatamente isso que a gente falou, é você ter o acesso à criança, essa criança se sentir bem contigo, se sentir vontade em estar fazendo aquilo. Hoje a gente sabe que a maioria das crianças atípicas estão acima do peso, por conta de medicação, por conta da dificuldade de realizar atividades físicas, né? Muitas vezes por não aceitar essa demanda de fazer atividade física. Então a gente precisa criar esse vínculo e fazer todo esse processo. Enfim,
Então a gente tem essas duas linhas de trabalho lá na academia, né? E também nós sabemos que quando eles ficam um pouquinho, por causa da medicação e tudo, sobrepeso, a questão postural também deles melhora bastante, né? Na psicomotricidade. Sem dúvida, porque na verdade o que acontece? A questão postural, ela também está dentro daquele desenvolvimento muscular. Eles precisam ter um desenvolvimento muscular para que possa criar-se uma postura correta. E óbvio, tem que ter alguém que está sempre cobrando, né? A gente fala muito na posição do sentar, né? Muitas vezes a criança ela senta para montar um quebra-cabeça, ela vai querer montar esse quebra-cabeça no chão. Há uma visão de um leigo, ela está montando, que bacana, ela está fazendo um quebra-cabeça, está fazendo uma montagem, trabalhando uma coordenação motora fina, uma noção de espaço em colocar a peça, porém, ela está curvada para frente, porque esse quebra-cabeça está no chão. Então, quando você pega uma mesinha plástica e coloca na frente dessa criança, você já muda toda a estrutura da posição dessa criança, o que vai fazer com que ela tenha uma melhora postural, ela vai criar um pouco mais de estabilidade, né? Contração muscular para manter essa postura e vai estar executando a mesma atividade. É só uma forma de inserir. Eu estava vendo também aqui, ô Francisco, que você é formado em ABA, que é Análise do Comportamento Aplicado. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso, eu fiz o curso, né, de ABA, devido à importância da gente entender essa parte comportamental das crianças. É aquilo que a gente estava falando. Quando você vai criar um vínculo com uma criança, por que é importante você ter o conhecimento? É você ter a parte teórica também. É para que você possa agir da forma mais correta. Você entender o momento daquela criança que por algum momento não verbaliza, você tem que entender o processo todo. A resposta da criança, né, ela tá agindo de uma forma, trazendo uma resposta para mim de alguma coisa. Não estou satisfeita, não quero, estou com fome. E aí você tem essa questão de entender todo esse processo, estudando pelo nosso comportamento. Pelo ABA, exatamente. E um exemplo, assim, aquela criança que tem hiperatividade, que ela não para nem um minuto, que os pais em casa falam, gente do céu, meu filho não fica quieto, ele anda o dia inteiro, ele corre para baixo e para cima. Quando ele chega lá na academia, um exemplo, qual que seria a primeira abordagem que você vem fazer com essa criança para poder até mesmo centralizar ela? Que se ela é hiperativa é porque o cérebro dela está em constante movimento. Então precisa tranquilizar ela para que ela para que ela se concentra. Até mesmo na atividade, ela precisa estar concentrada ali. É muito difícil você chegar nesse vamos supor, chegar a fazer com que esse autista, ele abaixa um pouco, diminui um pouco essa hiperatividade dele? Então, muitas vezes o autista, ele também vem acompanhado do TDAH. Sim. Então, que é o transtorno, né, de hiperatividade, enfim. Então, quando a gente tem uma criança que vem também com a questão da hiperatividade, nós temos um espaço de 250 metros quadrados, já começa por aí. Então, a criança, ela chega no nosso espaço, ela vai correr, ela vai explorar. Todo esse momento é importante. Eu não posso cessar essa criança de fazer isso. Tenho que deixar ela correr, tenho que deixar ela explorar. Eu tenho que estar próximo, porque a minha função naquele momento é só protegê-la, evitar com que ela se machuque, porque eu tenho equipamentos que são altos, eu tenho equipamentos de subida, escalada, né, escadas, eu tenho rampas. Então, para que eu tenho tudo isso? Para somar no meu trabalho desenvolvimento psicomotor. Subida, tração, apoio em quatro membros, né? E eu preciso de todo esse material para trabalhar. Então, quando essa criança chega e a gente nota essa hiperatividade, a gente deixa essa criança ela bem à vontade, ela vai explorar bem o local. A partir do momento que essa criança ela explorou o local, ela já começa a diminuir o seu ritmo. Ela já começa, às vezes, a direcionar o foco a alguma coisa que lhe chamou a atenção. Às vezes a rampa, às vezes um jogo. E aí é a hora que o momento da gente tentar essa interação. Né? A gente vai tentar interagir para poder direcionar alguma coisa e poder passar alguma demanda e ver qual vai ser essa resposta, né? Que resposta que essa criança vai me dar na hora que eu der uma demanda a ela? Será que ela vai fazer de imediato? Será que ela não vai querer fazer e vai tentar uma fuga para fazer uma outra coisa? Porque a gente só vai conhecer
a partir do momento que a gente estiver com ela lá dentro. A gente faz uma aula experimental que a gente faz, né? E nessa experimental a gente procura conhecer a criança, além de passar uma anamnese, né, aos responsáveis, para que eles já preencham, né? E assim, nessa de olhar, a mãe terminou a anamnese, um outro profissional que está no local, ele vai já dar uma olhada, depois ele já vai passar essa informação para o profissional que estiver com a criança, para que ele já agregue um pouquinho mais de informação da parte teórica que os pais passaram, e não somente do visual ali daquele momento que ele está com a criança. Verdade. Então, assim, a psicomotricidade, ela não vem só melhorando o físico da pessoa com deficiência, né? No caso, ela melhora também a parte intelectual. Com certeza. É aquilo que eu falei, os pilares da psicomotricidade é o afetivo, o cognitivo e o motor. Quando eu falo de afetivo, é você fazer com que essa criança queira estar naquele local, que essa criança queira estar com você. Quando eu falo de cognitivo, é com que a criança entenda qual é a demanda, que ela entenda o que você queira que ela faça, que ela entenda que aquele quebra-cabeça é para ser montado e não para ser jogado. E a parte motor é a execução. Eu quero que ele suba a escada. Olha, Joãozinho, vem cá com o tio, vamos subir a escada junto com o tio. Vamos dizer o comando, né? Os você vai trabalhando em todo esse processo, por que você tem que ter essa questão afetiva com a criança? Porque se eu sei que o Joãozinho gosta da pelúcia, eu pego a pelúcia, coloco em cima da escada. Joãozinho, vem com o tio, vamos subir juntos, vamos pegar a pelúcia que está lá em cima. E assim essa criança vai interagindo com você, porque ela tem também alguma coisa de interesse que está onde ela vai buscar. Que aí, isso aí já entra no análise do comportamento, exatamente, né? Exatamente. É todo um processo. E é por isso que eu retorno e volto a falar do que a gente estava falando no início. É importante que o profissional seja capacitado. Senão fica muito mais difícil trabalhar. Aí se torna um cuidador e não um entendedor daquilo e que possa realmente oferecer benefício a essa criança. Olha, interessante. Aí as pessoas que estão nos assistindo, a importância da psicomotricidade, eu acredito que ela não fica só ali no local onde você trabalha, que é na academia, porque pelo que você está falando aí, quando você trabalha essa parte da criança, buscar alguma coisa, ou até mesmo sentar ali para concentrar, é que o objetivo é que seja levado para outras instituições, para a escola, para casa, não é isso? Se eu estiver mentindo, você me corrige. Não, na verdade está certíssimo. O que a gente sempre procura dizer, e é importante, isso é muito importante ser dito, é que o nosso trabalho não pode parar ali. Nós precisamos de continuidade. Então a gente tem muito contato com os pais, um acesso direto com os pais para poder conversar, para poder falar, às vezes para poder dar uma orientação àquele pai que muitas vezes faz o máximo, porém ele não sabe exatamente como executar. Então a gente está ali para somar nessa parte também. E claro, a gente não tem o processo da escola, porém se a escola segue a mesma linha de raciocínio, vamos dizer assim, que todos tenham o ABA, vamos dizer aí, pelo menos nós sabemos que nós vamos ter uma linha de trabalho contínua, que não vai desvirtuar em algum momento. Isso é importante ser falado, que tenha realmente continuidade o trabalho. E aí, às vezes, os profissionais não dão tanto valor, principalmente a parte da educação, né? Eu acho que ninguém nunca te procurou para saber como que está aquele aluno ou aquele paciente que você está atendendo ali, no caso, na academia. Como pode estar dando essa continuidade ali na educação, ou vice-versa. Não sei se alguém procura você para estar sabendo mais sobre esse aluno. Para ser sincero, não. Na verdade, o que nós temos ali é o grupo dos clínicos, né? A gente tem um acesso ao fisioterapeuta, nós temos acesso ao TO, nós temos acesso aí ao fono. Então nós temos um contato, às vezes até com uma certa dificuldade de não poder estar falando às vezes por telefone ou tal, mas nós fazemos relatórios, né, que nós enviamos uns aos outros para que a gente possa agregar o trabalho e entender e como a gente direcionar o trabalho da melhor forma. Então, mas realmente da educação, infelizmente, eu nunca tive ninguém perguntou para você, olha, como que a gente deve proceder, ou como está sendo esse aluno aí dentro da academia,
assim, ou então me manda um relatório para a gente estar até conhecendo quais são os caminhos que a gente tem que fazer aqui. Nunca perguntaram? Nunca mandaram. E eu tô aberto aqui, se precisar, pode entrar em contato, a gente conversa, a gente tenta dar aí um suporte, né? Enfim, a gente porque assim, dentro da psicomotricidade, você falou que trabalha bastante o sócio-afetivo. A gente trabalhou. Sócio-afetivo. Isso aí, eu acho que na educação seria um ponto aí para estar até mesmo buscando como que chega nessa criança, né? Sim. Como que a gente pode fazer aqui na educação para a gente poder estar adquirindo um vínculo com essa criança, a coordenação, a coordenação motora também, mas também é aquilo que a gente está falando do criança hiperativa, como que a gente pode trabalhar na escola para ele ficar sentado na carteira, para ele estar fazendo algum tipo de atividade, quais são os jogos que ele gosta, de preferência. Então eu acho que sim, a educação ela tem que estar aberta aos profissionais também, né? Ela não só ficar só ali fechada. Meu ponto de vista, eu acho que a educação, quando se trata assim, de uma pessoa com deficiência ou de um aluno que tem essa dificuldade, eu acho que teria que ter esse leque aí para estar trabalhando junto com os profissionais. A gente sempre fala isso, que a educação tem que estar junto lá com o fono, tem que estar junto com o terapeuta ocupacional e também agora com a psicomotricidade, que a gente está vendo o quanto é importante na vida da pessoa com deficiência aí, né, Francisco? Não, sem dúvida, sem dúvida. O trabalho é muito importante, né? Criar essa comunidade aí com um objetivo comum é de extrema importância. Quanto mais gente estiver dentro desse processo, melhor é o resultado. E o beneficiado é a criança. O mais importante, é o nosso centro de atenção ali. Uhum. Porque o que envolve a criança, que eu acho que todos os profissionais buscam, e nós pais também, é que ele tenha autonomia. Eu acho que é o mínimo que ele tem que ter, aquela autonomia. O resto a gente vem buscando ali no longo da vida, mas o principal é que nossos filhos ele têm essa autonomia, né? Sim, sem dúvida. Dentro do nosso trabalho, né, quando a gente está lá na academia, quando termina aí as atividades aí da criança, a gente acompanha a criança até a saída, né? O nosso espaço ele é muito acessível aos pais, ele não é um espaço isolado, os pais podem acompanhar, inclusive de dentro do local, de dentro do ambiente de atividade. Nós não temos nenhum tipo de problema com isso. Às vezes, quando os pais mesmos percebem que estar muito próximo, às vezes, atrapalha um pouquinho, porque tira a atenção da criança, eles mesmos se retiram, porém a gente tem uma porta ali de 1 metro e 1,5 metro, então eles têm acesso constante de todo o nosso espaço. Então a gente leva essa criança até o pai e a sapateirinha fica ali fora, a gente fala assim, vamos lá colocar o calçado agora para ir embora, né? E aí a criança vai colocar, às vezes o pai vai auxiliar, fala, vamos mostrar para o papai que você sabe colocar, e aí a gente vai tentando inserir esse processo de deixar a criança fazer o máximo que ela puder alcançar. A gente só auxiliar realmente quando tiver a necessidade. Você vê que dali não vai passar, você auxilia. Porque precisa dessa autonomia. É importante para que eles executem essas tarefas sozinhas. São tarefas que vão ser importantes para a vida dele depois. E a gente vai auxiliando da melhor forma possível. Não, isso é verdade. Eles vão levar para o resto da vida. E como a gente sempre fala aqui, nós pais não vivemos o resto da vida. Então, exatamente, a gente precisa preparar nossos filhos, seja eles típico ou atípico, ou com qualquer outra deficiência. A gente tem que lutar para que eles tenham, no mínimo, autonomia. Olha, tem umas perguntinhas aqui para você, tá? Claro. A Gardênia perguntou, quais estratégias você usa na fuga de demanda? Bom, perfeitamente. Eu vou contar uma situaçãozinha que eu tive lá em uma primeira sessão com uma criança, que eu peguei um jogo de montagem de peças e tirei uma pecinha, dei na mão dessa criança para que ela colocasse no jogo novamente. Ela jogou a peça para cima e saiu correndo. E nossas sessões têm 50 minutos. E o tio Chico correu atrás dele com as pecinhas na mão e ele jogando por várias e várias e várias vezes por 43 minutos. Quando deu 43 minutos, eu dei a peça na mão dele novamente. Eu acho que ele deve ter pensado assim, esse cara não vai desistir.
Ele pegou a peça e colocou no jogo, e aí a gente bate palma, a gente festeja, faz a festa, e faz a festa. E assim, é uma coisa que me arrepia porque eu gosto muito disso, eu me sinto muito realizado quando eu faço isso. Então, na verdade, o que a gente precisa? Primeiro, insistência. Você precisa insistir, isso faz parte do nosso trabalho, a gente não pode desistir em momento algum. A importância de se ter uma anamnese, um conhecimento que venha dos pais. Às vezes entender algumas coisas que essa criança goste, para que a gente possa usar como estímulo para direcionar a atividade. Um reforçador, Um né? reforçador, exatamente. Enfim, são processos que vêm coletando informações dos pais, então por isso que eu falo, é um trabalho em conjunto. Sozinho, para mim, é muito difícil fazer também. Mas a gente procura fazer dessa forma. Então, para a fuga de demanda, a gente procura entender quais são os gostos da criança, para a gente poder usar como reforçador. Ele colocou a pecinha, a gente bateu palma e ele queria a cama elástica. Naquele momento que ele colocou a peça, fomos pular na cama elástica os dois. Pulamos na cama elástica aí para o resto da sessão. Na outra sessão já veio com menos dificuldade nesse sentido de colocar a peça, né? Conseguimos trabalhar melhor o jogo. E gradativamente, durante as sessões, essa criança chegou a ponto de chegar na sessão, quando no momento de sentar no chão para fazer o jogo, sem dificuldade nenhuma, sem jogar nenhuma peça. Então ele conseguiu se inserir naquele contexto que a gente tinha plantado para ele, que é o que a gente queria alcançar. Que bom. Mas aí, como se diz, não é a primeira vez, né? Tem que ser insistente até conseguir chegar no objetivo, exatamente, né? Por isso que eu citei essa história da primeira... Né? Porque é uma coisa comum, acontece, e eu brinco com os meninos, né, com as meninas lá na academia, que eu corri os 43 minutos, né, com 43 anos de idade, correndo 43 minutos atrás de uma criança de 4 anos com uma peça na mão, mas eu estava firme lá, não desisti não, até ele colocar a pecinha. Tem que ser insistente, persistente mesmo com exatamente. Eles. Tem outra pergunta aqui da Célia. Essa aí eu já até sei a resposta nos bastidores, a gente estava comentando sobre isso. Qual idade atende na academia? Até qual idade? Até qual idade? Tá. Célia, hoje nós trabalhamos com crianças a partir de 1 ano, né? E para criança atípica, nós chegamos a trabalhar até com crianças de 24, 25 anos. Porém, as típicas nós trabalhamos até 11 anos. Até 11 anos. Até 11 anos. Porque a criança neuroatípica, eu tenho como executar tarefas com ela, eu tenho como trabalhar demandas com ela, que elas têm a necessidade de desenvolvimento dentro da minha academia. Então, alguns equipamentos que não são apropriados para o adulto, ele não vai precisar passar, porque às vezes a demanda dele é uma demanda de equilíbrio. Então eu tenho uma trave de equilíbrio baixa, que já dá para a gente trabalhar. Eu tenho uma escada baixa, que dá para a gente trabalhar essa questão do equilíbrio. Então nós vamos criando demandas e nós conseguimos executar esse trabalho buscando o desenvolvimento dessas demandas principais que esse indivíduo apresenta para a gente. Ah, entendi. É aquilo que a gente estava conversando, né? Que às vezes o autista, ele adulto, ele ainda precisa de equilíbrio. E às vezes aquele material que serve para uma criança lá de 2, 3, 4 anos vai também dar esse equilíbrio e vai ajudar ele nessa parte do equilíbrio também, né? Sem dúvida, porque na questão do equilíbrio, nós estamos citando o equilíbrio aqui, nós precisamos trabalhar desde as bases iniciais. Porque se ele não tem o equilíbrio, se a dificuldade dele é uma questão de equilíbrio... e até comprimento mais, viu, Alex? Não só equilíbrio. Muitas vezes eles não conseguem montar a pecinha, a parte motora fina, sim, não foi trabalhada ainda. Então, muitos autistas, principalmente do nível de esporte 3, eles requerem ainda essa parte desse trabalho da psicomotricidade, que é a coordenação motora, o pega, né? Muitas vezes eles não conseguem esse pega. Então, eu acho que dá para atender dentro dessas condições que você estava colocando, os materiais que, sim, são mais para os menores, né? Em torno de 80% do público autista tem déficit motor. 80%. 80%, né? A minha, ela tem hipotonia congênita, tem bastante dificuldade
na parte de coordenação motora, na parte do pega, né, sim, do pensar, né, sensorial, ela tem muito essa dificuldade. A Ariane falou assim aqui, ó, eu ia até te perguntar isso, Alex, manda um beijo pro tio Chico. Eu ia falar, por acaso é você que é o tio Chico? Sou o próprio tio Chico. Ariane, obrigado. O Alex é um querido meu, foi meu primeiro, eu não sei nem se eu falei isso para a Ariane, mas foi meu primeiro aluno. Começamos aqui em São José, né, há 4 anos atrás, se eu não estiver enganado, e hoje o Alex está comigo lá em Jacareí, né? A Ariane foi para lá e graças a Deus ele está comigo até hoje. Inclusive estivemos juntos ontem, né? Tivemos a nossa sessão ontem lá. Obrigado pelo carinho. Então, você falou que a academia é em Jacareí. Em Jacareí, exatamente. Eu comecei o meu trabalho aqui em São José, né? Na minha matriz. A minha academia é uma franquia. Sim. Então eu comecei aqui em São José, fiquei aqui em São José 1 ano e meio. E quando apareceu a questão da oportunidade de abrir franquias, eu que fiquei assim, meus olhos brilharam naquele momento, e eu abri junto com minha sócia, que era secretária aqui em São José também, e abrimos juntos lá. E graças a Deus, agora em outubro, finalzinho de outubro, a gente vai fazer 3 anos lá em Jacareí. Em São José dos Campos você não tem? Não, em São José não. Em São José tem a matriz, né, que é da doutora Mariana Uemura. Fica de frente com o Kart Center. Eu não recordo o endereço ali, o nome da rua, enfim, mas é porta a porta com o Kart Center, que fica ali próximo do CTA, né, do novo hotel. Enfim. Ah, sim. Acho que eu sei onde que é. Outra pergunta, você atende só particular ou você atende convênio também? Não, lá em Jacareí nós trabalhamos com particular e trabalhamos com convênio também, né? Eu vou tentar citar todos, se eu não estiver errado. Eu trabalho com Atívia, trabalho com São Francisco, trabalho com Notre Dame, trabalho com Sepaco. E a Mil. E a Mil. Sim, que bom. A gente precisa trazer para o SUS. Olha, eu tenho certeza que muitas mães iam amar a psicomotricidade, porque eu acho que no SUS a psicomotricidade não tem. Eu acredito que não tenha. Estamos abertos. Fiquem à vontade para entrar em contato. Nós temos muito mais do que uma questão de ter um negócio, é uma paixão que a gente tem particular. É uma realização pessoal de você poder estar trazendo benefício, trazendo uma alegria para uma família, você trazendo vida para uma família. Eu falo essa palavra porque realmente é isso que você traz quando uma criança dá um sorriso para você, para tua mãe, para a mãe dela, abraça. Uma criança que às vezes não tinha esse processo do abraçar, ou do sorrir, ou do se comunicar, e ele consegue gestualmente de alguma forma fazer com que se expresse dessa forma. Para a gente é uma vitória e é um prazer que não, é imensurável. Não tem... Só uma pergunta. Por um acaso, assim, vocês já levaram algum projeto para o poder público nessa questão da psicomotricidade, ou até hoje vocês não cogitaram levar né? Para o poder público tá levando aí para as outras pessoas que não têm a condição de ter um convênio, até mesmo de custear esse tratamento, vamos dizer? Não cheguei a fazer. Como eu falei, nós temos 3 anos lá em Jacareí. Por mais que a gente cite 3 anos, pareça ser muito tempo, não é tanto tempo assim. Então, nós tivemos que nos organizar. Eu que até então nunca tinha trabalhado num negócio tão diretamente assim, entrou essa questão dos convênios, que também era bem difícil você ter acesso aos convênios, não é tão simples assim, sabe? Enfim, isso aí, a minha sócia, a Fabiane Rosa, fez todo esse processo aí de passar por triagem, passar por treinamento, e se hoje os convênios estão lá, grande parte dessa vitória foi ela que conseguiu pra gente lá na Movimento Kids Jacareí. O Francisco, a Célia está fazendo uma pergunta
mesmo que a criança, o adulto, né, já tem um corpo de adulto, talvez o equilíbrio já não serve pelo tamanho, né? Vamos supor, é um adulto, já está grande ali, está em peso. O que você, dentro da psicomotricidade, poderia proporcionar e trazer para esse adulto, vamos dizer? Você teria... Me perdi um pouquinho, desculpa. É assim, o que ela quis dizer aqui é que a filha dela já é adulta. Certo. Então, está acima um pouquinho do peso. E o equilíbrio é bastante comprometido. Sim. A psicomotricidade, o que ela poderia estar oferecendo para essa criança, não é criança, né? Para esse adulto autista, vamos dizer. Na verdade o que acontece é o seguinte, primeiro a gente já tem a questão do sobrepeso aí. Isso. Que momentaneamente é o principal, a gente precisa resolver e focar nisso daí. A gente tem que buscar demandas com que ela realize trabalhos aeróbicos, vamos dizer assim, caminhadas, alguma coisa que faça com que ela comece a perder esse peso para poder facilitar esse trabalho. E o equilíbrio insere completamente dentro do processo, não tem como fugir disso, né? Não foge. A gente trabalha tudo isso englobado em um só. Por exemplo, vamos citar aqui, ela tem uma dificuldade de equilíbrio. Eu preciso que ela faça atividades com demandas um pouquinho mais extensas, no sentido de, por exemplo, pegar vamos dizer assim, que a filha dela goste de montar o quebra-cabeça. Eu pego a peça do quebra-cabeça, deixo as peças de um lado, coloco esse quebra-cabeça do outro lado da minha cama elástica, que eu tenho uma cama elástica longa lá de 5 metros, só que ela é um pouco mais estreita. Para um adulto que já tem uma dificuldade no equilíbrio, por mais que essa cama elástica para mim não seja um problema para eu atravessá-la, porque o meu equilíbrio é um bom equilíbrio, para essa indivídua vai ser difícil passar aquilo ali. Além da mobilidade da borracha, que vai desestabilizar esse caminhar dela até o outro lado. Então a gente pode trabalhar assim todo esse processo junto, mas eu acredito que, isso eu estou falando assim, né, tentando imaginar a situação, que a demanda maior aí seria realmente diminuir o peso para a gente poder buscar futuros objetivos. Então tá aí, Célia, a resposta aí. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, Célia. O Everton, você poderia passar aquele vídeo Só um minutinho. Tem um rapaz, o Daniel, ele já esteve aqui no programa, ele pediu para mim passar um vídeo que está acontecendo aqui no município de São José, o corte dos transportes, e tem muitas pessoas que estão perdendo esse direito por causa da perícia mal feita. E aí esse colega que já esteve aqui no programa, ele é um cadeirante, ele já nasceu com deficiência, ele mora sozinho, já perdeu seus pais, e ele pediu para mim colocar esse vídeo aqui hoje no programa, pedindo um apelo para o município de São José dos Campos. Poderia rodar aí, Everton, por favor? Hoje eu venho gravar um vídeo aqui para falar do transporte adaptado em São José. Então, um descaso com os deficientes, tá, de São José. A gente fez todo o processo que a prefeitura pede, só que chega na perita lá, aquela coisa toda, né? Meu transporte foi cortado, da Aline também, de várias pessoas daqui de São José dos Campos. Gente, é uma vergonha, né? A gente faz todo o processo que a prefeitura pede, só que chega na perita, ela nega, né? É uma vergonha também, tá? Eu venho falar do autismo também aí, aqui das pessoas, o autismo, que é um descaso de São José, que as pessoas com deficiência, vamos olhar com muito carinho isso daí. Transporte adaptado é direito, gente, é direito adquirido, não é obrigação. A gente tem todo o critério para fazer, o que a perita pede, só que chega na hora, ela nega o transporte. E aí, como é que fica a prefeitura? Como é que fica agora aí, esse negócio aí? Então, eu estou reclamando porque o meu foi cortado. Meu, da Aline, de vários amigos meus. De 3 pessoas foi cortado. Tem mãe que tem filho autismo, é cortado também, nessas 2 ocasiões. Como é que faz, gente? Pelo amor de Deus. Vamos olhar com muito carinho isso daí, o transporte adaptado. Vamos olhar com muito carinho o negócio do transporte adaptado, porque é direito. Tá? É direito. A gente tem que seguir todas as regras, mas é um direito. A minha briga hoje é que esse transporte vira lei. Porque todo ano é uma novela. A gente vai na Câmara Municipal, fala com os vereadores, atende a gente bem.
aí depois a gente tem que ir em outro lugar, tentar falar com alguém, fica difícil pra gente. Eu acho que o transporte adaptado tem que olhar com muito carinho, tá? Então tá aí o apelo do Daniel, reclamando sobre o transporte que foi, os transportes adaptados que foi cortado dele de várias pessoas aqui no município. A gente vem falando sempre isso aqui, esse descaso com as pessoas com deficiência, porque só quem é deficiente ou quem tem alguém com a deficiência sabe a necessidade desse transporte, não só aqui no município, tá, Francisco, mas em todos os lugares. Eles precisam se locomover. Muitas vezes a pessoa que faz a perícia não é capacitado nessa área e não tem essa compreensão como que um cadeirante, o Daniel ele é um cadeirante, mora lá, se não me engano, lá no Campo São José. Como que ele sai, se locomove da casa dele até o ponto de ônibus, muitas vezes o ônibus lotado, e ele tem dificuldade motora também. E aí não só dele, mas das pessoas, das crianças autistas. Muitas vezes eles acham que o autista pode andar dentro do ônibus lotado. Você como profissional, você sabe que os autistas muitas vezes descompensa por estar dentro de certos lugares, pelo ambiente. E aí, como que as famílias fazem para estar levando essa criança no tratamento? Esse rapaz que mora sozinho, não tem ajuda de ninguém. Como que ele faz para ir no médico, para ir, ele faz boche para ir vamos supor, na educação física, para poder se fazer o tratamento? Ele necessita. Dá a impressão que o município quer que as crianças, as pessoas com deficiência, fiquem dentro de casa e não faz nada. Mas aonde está o direito? Eu pergunto para vocês, aonde que fica a lei que não é cumprida aqui no município? Tantas pessoas reclamando desse transporte, cada vez está cortando mais, está tirando o transporte das pessoas. Isso é revoltante aqui no município. Isso está acontecendo assim muito. E a gente está aqui para estar falando, alertando, né? Nós não vamos desistir de estar falando sobre isso. Se alguém quiser mandar um vídeo para a gente vai estar aberto aqui para estar passando o vídeo no programa Inclusão Urgente, tá? E a gente vem aqui pedir esse apelo para o município que dá uma olhada, olha para as pessoas com deficiência. Elas também são cidadãos dignos de respeito. E existe lei que protege, né? Eu acho que não precisaria criar lei, era só fazer as coisas corretas, não é, ô Francisco? Sem dúvida nenhuma, mas é aquilo que a gente estava conversando desde o início. Meu ponto de vista é falta de informação, falta de conhecimento, né? É como você citou, a criança autista dentro de um ônibus lotado, para ela, o excesso de informação pode gerar esse processo todo desregular. Então, para que serve uma sala branca dentro do shopping? Qual é a função da sala branca que alguns shoppings estão fazendo agora, que eu acho muito importante? É fazer com que essa sala, com uma cor neutra, branca, que essa criança, quando se desregula, vá até o local e se sinta lá mais acolhida, com menos informação, que gere esse processo de desregulagem. Um ônibus lotado, não dá para... Não dá. Infelizmente. Entendeu? E a pessoa que precisa de... os cadeirantes que precisa se locomover numa cadeira de roda e ainda tem que ir até o ponto de ônibus porque foi cortado o transporte deles. Olha a dificuldade dessas pessoas para poder ir no médico, para poder ir na consulta, né? A gente está enfrentando isso aqui no município. Infelizmente, nós estamos enfrentando isso aqui. Tem o Tiago está te fazendo uma pergunta. Ele diz assim: você poderia dar uma dica para nós pais de exercício em casa envolvendo a psicomotricidade? Tiago, claro, vou te passar um exercício importante. É que assim, fica muito vago, porque também tem a questão da idade, desenvolvimento. Porém, eu vou te dar uma atividade que vai servir para o resto da vida. Vamos dizer, vai servir para todos os pais que estão aqui nos assistindo. Sem dúvida nenhuma. Que é o subir e descer escada. Hoje, todo lugar que a gente vai tem escada. Por mais que tenha acesso em rampa, nem todos. Aí você tem a escada. É importante que durante o executar da subida da escada e o descer da escada, essa criança, ela alterne a sua passada. E não que ela pise com o pé direito e depois coloque o pé esquerdo no mesmo degrau. Ela precisa alternar. Se ela pisou com o direito no primeiro degrau, o esquerdo tem que passar para o segundo degrau. E assim consecutivamente, né? Essa é uma tarefa importante. E é importante para o desenvolvimento dele também no processo de marcha e tudo mais. Então, uma dica seria essa da escada, que eu acho que é um exercício simples,
escada temos em todos os lugares aí, e aí a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção nesse formato de subir e descer essa escada. Quem não tem escada, teria mais alguma outra dica aí para dar para os pais? Olha, no caso de trabalhar dessa forma, não. O que a gente pode fazer seria o trabalho de equilíbrio subindo, né, em um banquinho, vamos dizer assim, um puff ou um banquinho, que ele suba com a perna direita e coloque a esquerda lá em cima. Na hora de descer, desça com a direita, desça com a esquerda, e depois inverte, sobe com a esquerda, coloque a direita, desce com a esquerda, desce com a direita, sempre com supervisão. Né? Isso que eu ia falar. Sempre com supervisão, porque são atividades que envolvem equilíbrio, e para equilíbrio, gente, qualquer piscar de olho aí pode gerar um acidente, um tombo, enfim, pode machucar. Isso é verdade. Você teria mais alguma dica para dar para os pais, Francisco, ou até mesmo deixar um recado para as pessoas, ou para os profissionais também aí? Até o rapaz falou assim que a educação física é muito importante nas escolas, né? Eu acho que deveria ter a psicomotricidade nas escolas também, que seria muito interessante, né? A atividade física direcionada, tá? Vamos falar isso de forma bem como deve ser falado. A educação física direcionada, que é aquela educação física que ensina desde as bases iniciais, ela deveria ser inserida já nas creches, não é nem só na escola. Verdade. É onde a gente começa o trabalho de desenvolvimento, né? Onde a criança começa a entender o seu corpo, entender o espaço. Ela precisa de direcionamento. É lógico que o parque é importante, porém quando o parque é direcionado de uma forma a se desenvolver, é muito melhor, né? Você tem um profissional que tem um olhar diferenciado e preparado para ver aquilo ali. Como eu falei, subir escada. Se você tem um profissional que tem um olhar diferenciado daquilo ali, ele vai definir aquela subida de escada de formas diferentes. Olha, tá certo, tá errado, a gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar. Então, é diferente, mas eu já luto já até na creche. Eu acho que já é o passo inicial para todo esse desenvolvimento. E toda criança que começa a se desenvolver o mais cedo possível, automaticamente se torna um adulto muito mais preparado nessa parte motora. Isso é verdade. O programa já está acabando, nós estamos aqui, faltando poucos minutos aqui para encerrar o programa. Você quer deixar alguma mensagem, um agradecimento? Tem aqui a Gardênia dando parabéns, né, para você pelo seu profissional, tá? A Célia também agradeceu também pela dica. Hilda, eu queria só fazer um adendo aqui. Eu falei do Alex. Max, o tio Chico também te ama, tá? Eu não esqueci de você, tá? É que na hora o tio Chico falou do Alex. O Alex e o Max são gêmeos, e eu trabalho com o Alex. E tem o meu outro profissional que trabalha com o Max, mas eu não posso esquecer do Max também. Sim. Enfim, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de estar falando um pouquinho do meu trabalho. Já esteja convidado para voltar de novo aí, para dar mais dicas para os pais, né? E eu agradeço, e como eu disse a Gardênia, antes de qualquer coisa, eu queria vir aqui somar, eu queria poder vir aqui e ser uma pessoa que vem agregar na vida das pessoas. É para isso que eu trabalho, e é esse o meu objetivo. Então, se eu tiver feito bem a alguém, se eu tiver somado alguma coisinha para alguém, eu já me dou por satisfeito, que eu acho que eu fiz o meu melhor. Sim, com certeza. Vou agradecer aqui a Célia, a Ariane, que esteve aqui com a gente no chat, a Gardênia, que não pôde estar aqui, mas está aqui nos assistindo, tá no chat, já teve um compromisso. Também Tiago. Tem outra pessoa. Eduardo Marcelo, obrigada por estar com a gente aqui no chat aqui. Outras pessoas que às vezes não aparecem aqui, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. A Inclusão Urgente está aqui para a gente estar sempre falando essa necessidade dos profissionais capacitados para atender nossos filhos, para atender as outras pessoas, e também essa falta de políticas públicas para a pessoa com deficiência, né, e deixar esse apelo aí para o município, para essa perita, né, estudar um pouquinho mais e ver a necessidade dessa pessoa no qual ela está dando esses laudos, dispensando as crianças com autismo, os adolescentes e também as pessoas dentro da sua deficiência, tá?
Eu quero agradecer a todos, tenham um excelente final de sábado, um ótimo domingo e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Quer falar alguma coisa? Ele quer falar, mas pode sim, pode falar. Deixar uma informação, tá? Segundo estudos, há 20 anos atrás, era uma criança para 150 diagnosticada com transtorno de autismo. Hoje nós estamos falando de uma para 36. Vamos pensar melhor aí, então, gente. Isso quer dizer que as políticas públicas têm que acontecer. Nosso poder público aí tem que dar uma olhada aí para as pessoas, porque esse autista, como se diz, esse autista de hoje vai ser um autista adulto de amanhã. E aí? O que nós vamos fazer com esses autistas que não têm um tratamento digno, né? Sem dúvida. A gente tem que sempre estar pensando nisso. Mas aqui atrás foi colocado algumas fotinhas em comemoração do mês, a gente fala do dia, mas o mês das crianças, tá? A gente vai ver se continua colocando as fotinhas aí dos nossos eternos crianças, que são os autistas adultos também, que não deixa de ser criança, né? E quer deixar mais algum recadinho, Francisco? Eu queria só agradecer novamente o convite de vocês. Queria deixar um beijo para o meu filho Pietro, para minha filha Mariana, minha esposa Mônica, que sempre estão me dando suporte. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que estudar e eles estão sempre entendendo todo esse processo. Né? Fico muito tempo fora de casa, trabalho, enfim. Mas estão sempre me abraçando aí de todas as formas. Amo vocês. Tá bom. Esteja convidado para vir de novo aqui no programa. E até sábado, se Deus assim nos permitir. Amém. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.